Olá, aluno! Seja bem-vindo ao curso DNA do Direito. Eu sou o professor Carlos Eduardo e nesta aula de Direito Administrativo estudaremos os meios de intervenção na propriedade. Bom, o Estado possui certos mecanismos que o possibilitam intervir na propriedade privada para garantir sua função, para garantir os direitos fundamentais, sem que isso signifique uma arbitrariedade ou qualquer abuso. Isso porque essas intervenções têm fundamento constitucional e, portanto, não há que se alegar ilegalidade ou inconstitucionalidade de algo que está previsto na própria Constituição dentro de um modelo de Estado social liberal. Nem toda intervenção na propriedade transfere compulsoriamente a propriedade, como no caso de desapropriação e confisco, que são estudados numa aula especial. Mas há outros meios de intervenção na propriedade ou que só transferem a posse ou restrições aos direitos de uso dessa propriedade. E são esses que nós vamos estudar. Então, são os meios de intervenção que restringem o uso ou transferem a posse. Comecemos pela requisição. A requisição é um meio de intervenção na propriedade em que transfere temporariamente a posse de um bem privado para a administração pública. E como eu mencionei, esses mecanismos estão previstos na Constituição, como é o caso da requisição. No artigo 5º, que trata de direitos e garantias fundamentais, há previsão no inciso 25 dessa possibilidade de requisição de bens particulares. Leiam comigo o trecho da Constituição. Artigo 5º, inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário, indenização ulterior, se houver dano. Percebam que aqui só haverá indenização se houver dano. O simples uso da propriedade particular pela administração pública não indeniza, mas é exigência que tenha um iminente perigo público. Então a administração não vai transferir a posse para ela em qualquer situação. O fato gerador aqui é essa iminência de perigo público. Então imaginem, por exemplo, num caso de um desastre natural, no caso de um incêndio, e a administração precisa usar bens de uma casa, pode ser uma coisa simples, como uma escada, uma mangueira, ou até o veículo de uma pessoa para fazer um resgate, né? Nesses casos, a administração vai pegar a coisa e, se ela causar algum dano, ela indeniza. Se não causar nenhum dano, ela simplesmente devolve e está encerrado. Então, quando seria uma indenização? Então, imagine que pegou um veículo ou uma embarcação e o uso para essa iminência de perigo público, para salvaguardar a vida de pessoas, a destruição desse bem móvel. Bate o veículo, afunda o barco. Nesse caso, indeniza. Mas se não, não há qualquer indenização. Tá bom? O segundo instituto é a ocupação temporária. A ocupação temporária tem previsão no artigo 36 do Decreto 3.365 de 41. E ela prevê que a administração pública, em caso de interesse público, poderá transferir a posse de bem imóvel não edificado, seja para obras ou serviços públicos. Então imagine que a administração vai construir uma nova linha de metrô, vai construir uma estação de metrô, e do lado dessa estação de metrô tem lá um terreno não edificado, um terreno vazio. Ela poderia usar esse terreno para colocar o seu material, seu pessoal, seu maquinário. E o que esse artigo 36 garante? Que ela possa ocupar este terreno e, independentemente de indenização, só vai indenizar se houver dano efetivo provocado pela própria administração. Se não tiver, ela ocupa o terreno durante a obra e, ao final, devolve para o particular. Tanto no caso de requisição quanto ocupação, a administração só indeniza de forma posterior ao final e se tiver dano. Mas tem pontos de distanciamento entre os dois, de diferença entre os dois. Lá na requisição, era em caso de iminência
de perigo público. Aqui na ocupação é em caso de interesse público. Não tem nada urgente, não está nada desabando, não está nada pegando fogo. É só uma comodidade para o Estado, vai facilitar ele nas suas obras ou serviços. Outra diferença é que lá na requisição pode valer para bens móveis ou móveis. E aqui na ocupação é só imóveis e não edificados. E uma outra diferença é que lá na requisição, por conta da sua urgência, não precisa de nenhum decreto, não precisa de nenhuma ordem por escrita. A autoridade administrativa pratica o ato independente de documento escrito e é autoexecutável, não precisa de ordem judicial para isso. Já na ocupação, precisa de um decreto de ocupação, tá certo? Bom, o terceiro instituto de meio de intervenção na propriedade são as limitações administrativas. Nessas limitações, a administração não vai transferir a posse para ela, como aconteceu na requisição e na ocupação, mas vai restringir o uso de um bem particular, que pode ser bem móvel ou imóvel. Saibam, as pessoas não usam os seus bens como quiserem, ilimitadamente. Ah, professor, eu comprei meu imóvel e vou usar meu imóvel como eu quiser, vou fazer o barulho que eu quiser, vou construir na altura que eu quiser, da forma que eu quiser. Não. Aí no meu veículo eu comprei um carro novo, vou rebaixar o carro, colocar lá um insufilme bem escuro. Não, não funciona assim. Os bens são particulares, mas não podem causar prejuízo a terceiros. E para isso que a administração vai restringir o uso desses bens. Então, se você tem um bem imóvel, um terreno, você vai ter limitação de construir certa altura, não pode construir lá mais de 2, 3 andares, isso vai depender do bairro e do município. Também não pode construir até o fundo ou até as laterais, tem que deixar recuos nas laterais, recuo nos fundos, recuo na frente. Todas essas limitações, é claro, limitam o uso do particular, mas a bem do interesse público. Imaginem se todo mundo pudesse construir da forma que quisesse. Isso ia gerar problemas ao direito de vizinhança. Então o Estado vai limitar este uso. E essas limitações, por serem gerais e aplicadas a todos, portanto, não indenizam. O Estado não vai te indenizar porque vai restringir a área que você pode ocupar do seu terreno, a altura que você pode, assim como o seu veículo. Ele não te indeniza por isso, nem previamente e nem de forma ulterior, tá bom? Bom, mas existem 3 tipos de limitações administrativas. Existem as limitações positivas, negativas e permissivas. Nas limitações positivas, ele exige uma certa conduta do particular, como por exemplo o que nós chamamos de muro de alinhamento. Quando você constrói sua casa, você tem que edificar, tem que construir nas divisas do seu terreno um muro, chamado de muro de alinhamento. Então é uma limitação positiva, porque exige uma ação do particular. Existe também a limitação negativa, que exige uma abstenção do particular. Você não pode fazer alguma coisa. Então não pode construir mais que 3 andares, mais que 2 andares. São limitações negativas. E ainda nós temos as limitações permissivas, que exigem do particular que a administração possa fazer alguma coisa no seu bem. Então, por exemplo, para que você possa ter um elevador lá no seu prédio, você tem que permitir que a administração faça regularmente vistorias neste imóvel. Aí ela concede eventualmente um alvará, uma licença para que você possa usar esse elevador. Outro meio de intervenção na propriedade, também com restrições ao uso, é a servidão administrativa, que não pode ser confundida com a servidão do direito civil. Aqui na servidão administrativa, a administração pública, para garantir uma obra pública ou um serviço público, vai impor certas restrições de uso naquele bem particular. Inclusive, haverá um decreto de servidão e que vai ser registrado, se tratar de bens imóveis, no cartório de registro de imóveis. Vai haver essa averbação
desse decreto de servidão. Essa restrição vai constar. E que pode ser desde coisas pequenas a coisas muito grandes. Pode ser desde uma placa com o nome da rua na parede da tua casa, que se fica, por exemplo, numa esquina, ou então uma coisa maior, como por exemplo a passagem de toda uma linha de transmissão de energia pela sua fazenda. Então aquelas torres de energia que passam pelas fazendas. Aquilo tem restrição ao uso. O Estado vai falar, eu vou fazer a transmissão de energia pelo seu imóvel e você não tem como recusar isso, é por decreto. Neste caso, todo dano que houver ao imóvel vai ser indenizado ao proprietário. Então, se ele teve que destruir, por exemplo, um celeiro ou deixou de poder construir ou plantar em certa área do terreno, o Estado indeniza. Agora, por exemplo, no caso da placa, não há nenhum prejuízo, então não há indenização. Mas a servidão depende de indenização dos danos efetivamente suportados. Vai ter que haver essa demonstração dos danos, tá bom? E a última forma de restrição ao uso é o tombamento. Saibam, o tombamento, que é uma forma de restrição ao uso, tanto se aplica a bens móveis quanto imóveis. As pessoas tendem a achar que só é possível tombar bens imóveis, porque é o mais comum você ver naquelas áreas históricas, lá, imóveis que não podem ser modificados, ter sua fachada transformada, às vezes até o interior. Mas também é possível com bens móveis, veículos que têm algum valor artístico, histórico e cultural. Então esses são os requisitos iniciais. Para que se possa tombar um bem móvel, ele tem que ter um valor artístico, histórico ou cultural. Então, tanto o município, quanto o Estado, quanto a União podem tombar esses bens e impor certas restrições, em geral para a manutenção das características desse bem. Então, a fachada ou o interior, se isso for importante historicamente. Por exemplo, o particular que tiver o seu imóvel tombado, é dele ainda o bem. Ele, inclusive, pode vender este bem, mas o tombamento vai continuar. E se ele quiser vender, ele vai ter que primeiro dar direito de preferência à União, depois ao Estado, depois ao município. E nesta ordem. Então, ele pode alienar, mas tem que dar direito de preferência a esses entes. O mero ato de tombamento não dá direito ao particular à indenização. Então, se você tiver um bem tombado, você não ganha direito à indenização. A única coisa que é possível cobrar da administração pública é indenização pela manutenção das características. Então, você vai fazer uma reforma, por exemplo, e você vai ter que seguir certas regras para fazer essa reforma, porque não pode alterar, às vezes, cor, às vezes, a textura, a técnica que foi aplicada naquele imóvel, por exemplo. Então, para manutenção, você pode solicitar uma indenização da administração. Agora, o simples ato de tombamento, não. Agora não posso mais alterar o imóvel? Não, isso não te dá direito à indenização, tá bom? E mais, o tombamento não só aplica restrições ao uso àquele bem que foi tombado, mas também até imóveis vizinhos. Imaginem, por exemplo, um imóvel que foi tombado. Se o imóvel vizinho quiser fazer uma alteração nele, por exemplo, era uma casa e vai construir um edifício, impedindo a visão desse imóvel tombado, ele não poderá. Vocês entenderam? Então, no decreto que faz o tombamento, é possível aplicar restrições não só ao próprio bem, mas também aos imóveis vizinhos, porque podem impedir o uso, o objetivo daquele tombamento. Se era para você poder apreciar numa questão histórica, cultural, a visão de um bem imóvel, se os vizinhos ao redor dele construírem vários edifícios altos e não der para ver o bem, não faria sentido. Então a restrição não só se aplica ao imóvel tombado, mas também aos seus vizinhos, se for esse o objetivo. Tá bom? Muito bem. Foi um prazer recebê-los. Até mais.